Olá, olá! Hoje tem estreia aqui no Fala Mercado. A gente começa hoje um conteúdo super especial, que são as nossas batalhas. Ou seja, um mesmo assunto dividido em dois lados uma vez por mês. Não significa que a gente queira saber quem é melhor ou quem é pior. O que a gente quer é descobrir benefícios, oportunidades e desafios de cada uma dessas opções. Então fica comigo que a batalha vai começar. Tem gente que não abre mão de entrar numa livraria, sentir o cheiro, folhear e ter essa experiência sensorial com os livros. Em compensação, tem uma outra turma que há pouco tempo ganhou aí um dispositivo capaz de entregar uma biblioteca inteira na palma da mão. E aí, livros impressos ou e-books? E como neste programa o protagonismo é do mercado, hoje eu tenho aqui comigo a Luísa Aranha, que é escritora e professora e uma entusiasta aí dos e-books, e também a bibliotecária e ex-diretora da Biblioteca Pública, Morgana Marcon. Sejam muito bem-vindas e obrigada por aceitarem o nosso convite. A gente que agradece. Bom, meninas, eu quero começar pelos mais velhos. Eu não estou falando da idade de vocês, por favor, não me entendam mal. Vamos começar pelos livros impressos que chegaram primeiro. Morgana, começa contando pra gente quais são os benefícios dos livros impressos. Bom, eu sou muito suspeita para falar dos livros impressos, já que eu trabalho num espaço físico, né, com muitos deles. Mas o livro impresso, a principal vantagem que eu diria assim, né, do livro é essa coisa como é que eu vou dizer, da afetividade que a gente tem, né, de poder sentir, tocar, cheirar, né? Uma experiência sensorial. A experiência sensorial magnífica que um livro novo, principalmente, te traz, né? Até um livro. Também o livro físico, ele faz com que tu, como é que eu vou te dizer, foque mais, trabalhe mais a questão da memória do que o próprio livro digital, né? Então, eu até elenquei aqui algumas coisinhas para não esquecer, né? Ótimo! Mas claro, bom, não vou falar do... Bom, há uma coisa muito... assim, uma característica muito boa, muito gostosa do livro físico para mim, é que eles são colecionáveis, né? A gente pode, né, tem gente que adora ter grandes bibliotecas, enfim. E ele também facilita a questão do compartilhamento e a troca. Né? Tu pode pegar, a gente estava conversando ali na recepção, eu e a Luísa, né? Essa coisa do compartilhar o livro, né? Tu lê um livro e aí tu pode deixar num banco de praça, né, numa cestinha, ou entregar numa biblioteca, enfim. Então, o livro físico, ele tem essa questão de facilitar esse compartilhamento e a própria troca, né? Em bibliotecas, a gente faz as feiras de trocas de livros, onde a gente troca com os leitores, né? Livros que a gente já leu, que umas pessoas já leram, trocam com outras, né, por novos livros, e assim vai incentivando a leitura, né? E outra vantagem do livro físico também é que eles são menos cansativos aos olhos do que tu ler, né, na tela, embora tenham alguns aparelhos, né, falaremos disso. Mas ele ainda assim, porque muitas pessoas leem ainda no computador ou na tela do celular, né, então isso para a visão, deixa essa questão, tu te sente aquele cansaço, né, até depois de certo tempo, de fazer essa leitura na tela, né? Outro benefício do livro, assim, que é muito agradável, né, é que no livro físico, no livro impresso, a gente tem uma maior qualidade da imagem, né, do que no próprio livro digital, né? E sem contar que também
no livro físico, muitas vezes a imagem está associada diretamente ao texto, né, que tu está lendo, e no livro digital nem sempre, às vezes não, né? Então essa questão da qualidade da imagem, né, para mim é muito importante também, né? Mas, entre outras, né, outras qualidades, sim, como né? toda boa bibliotecária, poderia passar horas aqui defendendo seus filhos. Defendendo, claro, né? E a certeza também deles, assim como também pode ser o livro digital, né? Mas eu acredito muito mais no físico, de estar sendo compartilhado em espaços públicos e em espaços como bibliotecas e salas de leitura, né? Que é o espaço democrático, né? De democratização do livro e da leitura, né? Perfeito. Luísa, vamos para a ala mais jovem, então, que são os e-books. Agora eu quero ouvir defesa também. Então, eu acho que a principal vantagem do livro digital é a questão justamente da democratização da leitura. Hoje, a gente sabe que o livro impresso virou um produto de luxo. Ele é um produto caro. Então, não é todo mundo que tem acesso a comprar esse produto. Às vezes, tu entrar numa biblioteca para comprar 1 ou 2 títulos, tu sai gastando, né, um valor considerável. E a realidade brasileira não é essa. Então, quando vem o e-book, principalmente quando os leitores digitais começam a se popularizar, ele permite que as pessoas acessem com mais facilidade. O valor do e-book é mais em conta, né? Eu não tenho a impressão, eu não preciso do papel. E aí a gente também pode ir para uma questão do meio ambiente também, né? Da onde vem o papel? Então existe toda uma questão, tanto social de acesso, financeiro, quanto também de preservação do meio ambiente. Acho que nesse sentido, ele acaba democratizando e popularizando muito mais a leitura. E a gente aqui no Brasil tem aquela teoria de que brasileiro não lê. É comum a gente ouvir isso. Mas se tu vai olhar hoje em dia, por exemplo, vou puxar, né, para minha área que é a literatura. Tu vai olhar na Amazon a quantidade de livros que estão sendo publicados em e-books, né, que estão sendo avaliados, tu vê que tem muito mais gente lendo. Então será que a gente não lia porque a gente não tinha dinheiro para comprar os livros ou porque realmente não gostamos de ler? Né? Então acho que o e-book nesse sentido ele realmente democratiza, populariza, torna mais fácil o acesso à leitura. Bom, eu conheço pessoas que convivem muito bem com ambos, né? Que tem lá a sua coleção no Kindle, mas não abrem mão de folhear, de sentir o cheiro, como a gente falou, uma experiência sensorial com o livro, né? Vocês acreditam nessa boa convivência dos dois mundos? Sim, eu acho que é bem possível hoje, né? Essa convivência, até porque tanto a Luísa como eu e outras pessoas, a gente faz muita pesquisa, né? Muita leitura. E nesse sentido, o livro digital, ele facilita, né? As pesquisas. Claro, eu acho que a leitura no papel ainda ela favorece, né? O livro físico ele favorece a leitura com maior profundidade do que o livro digital. Mas é perfeitamente possível as universidades, né? As universidades, as escolas particulares mesmo, eu contava meu filho, o ano que vem os livros vão ser todos digitais, né? E isso é bom porque deixa de carregar aquele monte de peso na mochila, né? Então, mas é perfeitamente possível, sim. Eu acho que eu mesma sou leitora tanto do livro físico quanto digital, mas a parte digital eu utilizo realmente mais quando eu preciso fazer uma pesquisa em algum assunto. Aí tu vai atrás de livros que estão publicados ou de trabalhos, né, teses, dissertações. Tem a ferramenta da busca por palavra, exato, ou por expressão, enfim. Mas eu acho que é a tendência, inclusive as livrarias, né, muitas estão comercializando os dois tipos de livros, o livro impresso e o e-book, né, o livro físico. Né? E a gente vê um fenômeno também muito interessante nessa lógica da literatura, que é o seguinte, as pessoas leem o e-book. Gostaram, elas querem ter a coleção, elas querem ter na estante. Então elas acabam, mesmo depois de lendo o e-book, comprando o físico para manter na sua estante. Então, eles vão coexistir ainda por muito tempo. Obviamente que vai chegar um momento da nossa história de evolução que o papel, né, vai deixar de ter a função que tem, de existir do jeito que existe.
Mas isso é para daqui a muito tempo. É que nem a briga do jornal jornal com o portal de notícia, né? A gente, isso é já pegando o teu gancho para minha próxima pergunta, a gente fala muito do livro da memória afetiva, né? Eu lembro, assim, de, sei lá, os 2 primeiros livros que eu vi na vida, um foi Fernão Capelo Gaivota, nunca, não me perguntem que história é essa, porque eu não me lembro, óbvio, né? Porque eu era uma criança lendo esse livro. Pequeno Príncipe, clássico, né? E agora a Mãe, enfim. Então tem uma questão muito de memória afetiva. Mas tem esse lado de que fisicamente ele requer um investimento, seja ele financeiro ou de tempo, de organização e etc., muito maior. Então, como é que vocês enxergam esses próximos anos para essa... batalha, a gente fala, né, do nosso conteúdo especial apenas porque é o mesmo assunto com 2 lados. Mas não quer, a gente não quer aqui um vencedor. Mas, naturalmente, sustentavelmente, se é que essa palavra existe, tá ficando cada vez mais difícil para o livro impresso. Exato. Como é que vocês veem os próximos anos? Como eu te disse, eu acho que ainda vai coexistir ambos por muito tempo, né? A gente tem uma questão importante que está por trás de toda essa questão de livro impresso ou digital, que é a valorização da própria literatura e da própria cultura, né? Nós viemos há um tempo já desmerecendo a cultura, desvalorizando a nossa cultura. E isso reflete diretamente na literatura. Então, eu acredito que vamos passar por uma fase de transformação onde vai se voltar a dar valor e, com isso, reacender a questão das bibliotecas públicas, que fazem muita falta. Porque como que eu vou ter acesso ao livro se eu não tenho dinheiro para comprar e não tenho biblioteca existindo na minha cidade, no meu bairro, né, no meu local ali de convivência? Então, eu acho que precisa de uma valorização, né, desse setor das bibliotecas para que a gente possa também valorizar de novo o livro impresso. E aí eles vão ter um meio a meio, sabe? O digital vai ficar muito mais para quem está sempre na correria, para quem consome muito livro. Então, às vezes as pessoas leem 2, 3 livros na semana. Para essas pessoas é muito mais fácil utilizar o digital, mas isso não significa que o impresso vai deixar de existir. Até porque tem uma questão do digital, e eu falo isso por experiência, porque eu sou uma dessas que convive com os 2 mundos naturalmente. Mas, por exemplo, quando eu me interesso muito por um livro, e eu sou dessa, aí eu devoro o livro, eu quero ler o livro em todos os lugares que eu estou. E dependendo do livro impresso, para manusear ele é mais difícil. Para deitar na cama lendo um livro, né, dependendo da lombada dele, enfim. Há controvérsias. Eu prefiro deitar na cama com um livro, seja grosso, Jura? do que com um Kindle. Eu prefiro o Kindle, porque eu aumento a letra e não preciso usar óculos. Também. Porque eu preciso de menos luz, e como eu sou muito inquieta, né, muito hiperativa, então se eu fico me movimentando com o livro, claro, aqui eu só posso ler desse lado. Então, assim, acho que tem essa mobilidade que o Kindle, a questão que tu falou, qualquer outra plataforma, né? A questão que tu falou da sustentabilidade, isso realmente, né, é problemático, né, porque o livro ele ainda utiliza, ele é criado a partir de recursos naturais existentes e tal, mas há também a publicação de livros com papel reciclável, né, hoje em dia, né, tem gente que já fez experiências, inclusive, com plásticos, né, recriou livros com restos de plásticos, né, então, eu acho que existem formas, né, de tu não impactar tanto o meio ambiente, né, e continuar tendo, eu assim, sou da opinião da Luísa também, que ainda vai existir por um bom tempo o livro físico, né, e as próprias bibliotecas, muitas já possuem essa realidade de ter no seu espaço o livro físico e o acesso ao livro digital, né, que isso já é o nosso dia a dia, a nossa vida já, né? E a biblioteca ela oferece a informação em diferentes suportes, né? E o acesso à leitura em diferentes suportes. Então, tu também não pode pensar numa biblioteca somente com livros hoje em dia. Perfeito. Né? Com livros físicos, né? Impressos. Mas sim oferecer outras tecnologias para que as pessoas possam acessar de dentro do ambiente da biblioteca o acesso à leitura e à informação. E para que esses espaços públicos também sejam uma experiência sensorial, né, para quem consome esse livro impresso.
Mas, meninas, a Luísa levantou uma questão importante, que é o consumo monetário, né? Que o e-book, ele é mais democrático, porque ele é mais em conta do que o livro impresso. Também é possível dizer isso em relação aos autores? Sim. O e-book, ele democratizou, as pessoas tem mais facilidade de publicar os seus pensares? Não só ele quebra o mercado editorial como existe, né, como a gente conhecia até então, porque a possibilidade da autopublicação, como para o escritor, para o autor, financeiramente é muito mais rentável. Porque tu vê, nessa lógica do mercado editorial, eu tenho a editora com toda a sua equipe, revisor, capista, diagramadora, etc. Eu tenho o intermediário que vai tirar da editora e levar para a livraria, e eu tenho a livraria. Todo mundo precisa ganhar, de alguma forma. E quem menos recebe nessa lógica... É o autor. É o autor. Já quando tu vai pro e-book, tu não deixa de ter esses processos. Eu continuo tendo capista, eu continuo tendo revisor, continuo tendo tudo isso. Mas eu não tenho mais o atravessador. Então, o lucro acaba sendo pro autor equivalente ao que ele ganharia na venda de um livro físico, vendendo um e-book. Mesmo que o preço seja... Sim. Né? O custo muito dele é mais baixo. Por exemplo, um livro de R$50, o autor vai ganhar, em média, R$5 por livro vendido. Um e-book de R$5,99, o autor vai ganhar R$4,70. Financeiramente, então, financeiramente é melhor, depois é que mais espero em que conta, nenhuma realmente. editora me processe por isso, mas financeiramente é muito mais interessante para o próprio escritor também. Em compensação, esse processo de facilitar a publicação das suas obras, né, em meio digital, a gente também tem muita literatura ruim, né? Sim. Mas a gente já tinha já antes pelas tinha editoras. impressa também, Teve gente mas não citarei nomes, É. mas teve gente que sentou na Academia Brasileira de Letras Verdade, e que, por favor, né, o livro não dava nem para se considerar É. literatura. Então, eu faço Gosto de polêmica. eu faço Não fichas catalográficas para livros e realmente tem coisas bem duvidosas, assim, né? Em termos de qualidade, mas quem sou eu para, né? Eu estou fazendo o meu papel. Né? Agora, na hora, sim, de selecionar as leituras ou os títulos para tu colocar, adquirir, enfim, ou para ti mesmo, ou para o público, né? Seja numa biblioteca, tu tem que avaliar essa questão da qualidade, né? Editorial, da qualidade do texto, né? Mas isso literário, vale para os dois, né? Para os dois mundos, seja ele impresso ou digital. Vale para os dois. Eu já cansei de ler livro. Aliás, eu já tive decepções, assim, de autores que eu amava ler crônicas. E aí eu fui ler um livro e eu não consegui passar do primeiro capítulo, assim, Meu Deus! E tu sabe que esse processo é muito interessante, né? Porque quando a gente fala de uma autopublicação, ou seja, do autor tomar a frente, se vem muito com essa questão, mas e a qualidade? Porque, de alguma forma, associamos que a qualidade está ligada a ter uma editora. E nem sempre o ter a editora é a qualidade. Sim. A gente tem visto muito, e aí aqui no Brasil, né, a gente tem muitas traduções. A grande maioria dos livros que são bem vendidos nas livrarias, elas são de fora, não são de autores nacionais. E aí tu vai ler essas traduções, e se tu conhece o idioma, tu vai ler o original, tu vai vendo muitas distorções, né, na própria tradução, e erros. Mas isso chega a impactar na história do livro, Às no vezes, Em conteúdo. algumas mesmo? impacta Às vezes, sim. no entendimento da história. E aí tu vai vendo erros gramaticais que são bobos, assim, que, né, crianças percebem. E tá associado a uma editora, uma grande editora que tem um selo, que tem um nome. Então, nem sempre, apesar de no inconsciente coletivo a qualidade estar associada à editora, ela de fato está. Né? Muita coisa passa sem... Sim, ter uma editora não é garantia Não de é. qualidade. Sim, não é. De Tem que ter um bom revisor, um bom, né? Exato, Um bom revisor, uma pessoa que realmente entenda, né, de ortografia, né, para poder fazer uma boa revisão dos textos. Mas né? livros bons e livros ruins também são bem relativos, né? Porque aquilo que é bom para um pode não ser bom para outro. Enfim, eu particularmente tenho amigas que seguem mais ou menos a linha do que eu gosto e a gente troca diversos títulos. Já leu esse? Não, vai, então quem sabe lê esse. Agora tem outras pessoas que eu jamais vou pedir indicação de livro,
Porque não, né? Sim, a qualidade da história, enfim, do conteúdo em si, isso é de cada um, né? É particular, não tem, né? Mas, de fato, uma boa revisão. Mas ter uma boa revisão, porque quando tu lê, tu aprende a ortografia correta das palavras, Sim. né? Tu aprende como se expressar, enfim. Então, tu tem que ter esse cuidado na elaboração de um livro, né? Alguém que realmente saiba fazer uma revisão E correta, alguém do né? nicho do teu livro, isso também é importante. É legal. verdade. Porque, por exemplo, assim, eu escrevo literatura, vou mandar para uma revisora técnica, Sim. ela não vai perceber a fluidez do meu texto, o que precisa de continuidade, o que entendeu? Então, o revisor do nicho que tu estás escrevendo. Se tu faz literatura, procura um revisor especialista em literatura. Se é um manual técnico, vai pro técnico. Pois é, porque eu fico pensando, imagina revisar um livro, sei lá, da medicina. Não, tem que ser alguém da área, realmente. Que tenha conhecimento na área, né, também. Exatamente, o revisor ele tem que ser nichado. Aquela coisa de que o professor de português... Não, o professor de português ele é professor de gramática. Ele não é um revisor, ele não vai conseguir na literatura, por exemplo, alcançar a fluidez necessária para o texto. Então isso varia muito. Mas eu acho importante a gente dizer que independente de impresso ou digital, a revisão, a qualidade do texto, o trabalho, ele é essencial. Ele tem que existir. Ele tem que existir. Bom, porque antes da gente retomar, eu quero lembrar a nossa audiência que este programa é um oferecimento da Vero. A Vero tem taxas sob medida e máquina grátis. A Vero cabe no seu bolso, a Vero é mais negócio. Peça a sua proposta. E também este episódio é um oferecimento do Grupo RBS. Conheça nossas soluções e impulsione a sua marca em gruporbs.com.br/negócios. Voltamos. Meninas, do ponto de vista dos leitores, se por um lado os e-books são mais baratos e muitos até de graça, né? Acho que tem vários, inclusive. Até a parte do compartilhamento, né? Uma pessoa compra e distribui, né? É necessário ter um dispositivo para isso, certo? Então, assim, ok, talvez não precise ser um Kindle, né? Tem um outro também, Tem o Kobo, tem vários. Isso, Kobo. O Kindle talvez seja mais conhecido. Mas um celular, um computador, né? A coisa toda da leitura da iluminação, porque aí esses dispositivos já são preparados para leitura. Tem como regular. O celular, um tablet, uma televisão, um computador, nem sempre. Então, desculpe, gente. Ele é acessível para quem consome os digitais? Sim. Vamos lá. Tu pode utilizar um leitor digital de livro, né? Que é aquele aparelho que cada marca tem a sua. E tu pode também baixar o aplicativo no teu celular. Por exemplo, a Amazon, ela tem a Amazon, a Saraiva, cada um deles tem o seu aplicativo. Tu baixa no celular e tu pode consumir os livros ali, ou no computador ou no tablet. O que acontece? No leitor digital, a tela, ela é própria para que a gente tenha a sensação de estar lendo o papel, né? Já no celular, no tablet, no computador, tem brilho, muita luminosidade. E aí vai uma dica. Tirem todo o brilho da tela. Porque quanto menos brilho tiver, mais a sensação da leitura tu vai ter. Então, ele continua democratizando no momento que esses aplicativos são gratuitos. Né? Se eu posso baixar de graça o aplicativo no meu celular e ler o que eu quiser, ele continua sendo... E ele tem possibilidade de livros gratuitos também. Também. Os livros gratuitos, vou falar do meu conhecimento, tá? Eu publico os e-books na Amazon. Então, de tempos em tempos, eu faço uma promoção deixando um título gratuito. Isso, ele traz vantagem para o próprio autor, porque ao muitas pessoas baixarem aquele livro, tu vai subir de novo no ranking da Amazon, então tu vai ser indicada para outras pessoas. Então, ele acaba funcionando tanto para o autor, como para essas pessoas que talvez não tenham nem R$ 5,99 para comprar um e-book. E tem uma questão também dessa acessibilidade de divulgação do e-book, né? Tu tem todos os meios digitais para isso. Como funciona isso no impresso? Né? Existe um outro tipo de divulgação para esses autores, né? No impresso existe uma coisa muito
prazerosa, que é a sensação de tu estar num lançamento de autógrafos. Perfeito. Com o autor te fazendo uma dedicatória maravilhosa naquele livro que depois tu vai guardar, ler e guardar na tua estante, autografado, né? Então, assim, claro, essa questão do livro digital, ele comercialmente talvez seja bem, né, mais fácil, melhor. Mas o livro físico também, a gente tem N maneiras de fazer a divulgação, né? E essa época que a gente está passando agora, que é da feira, né? Como tu falou. Feira do livro. Bom, é só olhar as filas que estão acontecendo nos autógrafos. São filas imensas. As pessoas querem estar lá do lado, tirar foto com o autor, ganhar o autógrafo do autor, né? Então essa coisa assim prazerosa, essa é a memória afetiva que tu guarda, né? Essa coisa do pertencimento, esse livro é meu, o autor autografou para mim, né? Então isso é perfeito, é maravilhoso para quem ama livros impressos. Morgana, eu vou te dizer que essa história de trocar livros, assim, acho lindo, mas eu não troco os meus, jamais. Eu só troco aqueles que eu já li, que eu acho, não, esse eu posso trocar. Mas a maioria eu fico. São meus, eu empresto. Eu sou super tranquila. Tem gente que não empresta livro, né? Eu empresto, eu não tenho nenhum problema, já perdi, obviamente, eu já perdi alguns também. Mas, assim, dar mesmo, assim, não, toma, eu sei que não vai ser... Você sabe que eu, tirando os autografados, óbvio, né? Sim. Que a gente ganha e tal, e tu guarda com carinho. Os outros, se eu comprei físico pra ler, porque não tinha como ler no digital, depois que eu terminei de ler, ali na Redenção tem aquela... onde eram as floriculturas, né? Tem um estante que tu pode deixar livros para as pessoas pegarem. Então eu termino de ler, eu levo ali, deixo ali. Sim. Luísa, então tu nunca lê 2 vezes o mesmo livro? Eu leio, mas eu leio no digital. Ou então os técnicos, esses sim, eu guardo. Agora, esses outros que a literatura precisa ser compartilhada, sabe? A leitura precisa ser democratizada. Eu fico pensando, para que eu vou ter lá na minha estante se esse livro pode estar chegando em outras pessoas? Sim. Né? Então, nesse sentido, assim... Mas eu não vou discordar da Morgana. A questão da sessão de autógrafo, de tu ter o contato, é muito importante. E a gente mesmo publicando no digital, a gente não deixa de fazer essas coisas. Né? Eu fui agora para a Bienal do Rio, por exemplo, faz sessão de autógrafo, tem contato, tira foto, conversa com o leitor. Tudo isso se faz, mesmo que a primeira versão seja sempre o digital. Perfeito. Muito bem. Não tenho que discordar, então. Voto com o relator. Voto com o relator. Mas assim, meninas, é correto afirmar que os livros impressos estão com dias contados? Eu acho que ainda que esses dias contados sejam vários dias, né? Talvez daqui 1 século, 2 séculos. Eu também acho. Antes disso vai demorar. Vocês demorar. pensam nisso tudo? Antes disso é muito difícil. Eu também acho. Não tem como, nós precisamos do livro impresso, a gente não tem acesso digital, a população como um todo não tem acesso ao digital. Então, assim, por isso a importância das bibliotecas, né? Nós precisamos ainda do impresso para que a leitura, para que a literatura, para que o conhecimento chegue a uma parte maior da população. Então não tem como tu abdicar assim tão rapidamente. É que nem o jornal, a gente está há 20 anos nessa discussão e continua impresso. Mas vocês... Pode falar. Não. Pode continuar. Vocês acham, agora me ocorreu o seguinte, a gente tem uma onda aí de maternidade que se fala muito em evitar as telas das crianças, né? Do não uso das telas. Portanto, as crianças que são nativas digitais, aqui fala, né, alguém que tem um filho de 3 anos, a gente, e eu falo isso por mim, né, particularmente, eu incentivo muito a leitura, e o Pedro tem diversos livros, todos impressos. Ele, uma criança de 3 anos, não sabe o que é um e-book, ainda que fosse um e-book infantil, né? Eu tenho uma grande amiga que lançou um livro há pouco, contando a sua história sobre a luta contra o câncer, e um livro infantil, que é a versão do filho dela contando a história da doença da mãe dela, que também é impresso. Isso que o autor, no caso deste livro infantil, é uma criança de 6 anos. Então,
dá pra dizer que tá com os dias contados, mas em compensação a nova geração, que pode ser considerada nativa digital, que é nativa digital, não está tendo contato na sua primeira infância com os livros digitais. Mas eu acho que isso depende muito da família, de quem está ao redor dessas crianças, né? Eu tenho um filho de 13 anos e, claro, como bibliotecária, desde que ele estava na minha barriga, eu comprava livros para ele e lia para ele, né? Então, e ele é da tecnologia, né? Ele com 3 anos, ele me ensinava coisas no meu celular, ele fazia coisas no meu celular que eu nem sabia que existia, né? Mas o que acontece? Ele tem essa coisa, por exemplo, de... ele viu, por exemplo, o filme, né? De uma história, né? Por exemplo, os Harry Potter, também, né? Ele assistiu, ele começou lendo os livros do Harry Potter. Né? E um dia eu disse para ele, filho, quem sabe vamos ver os filmes, vamos assistir os filmes, né? Um a um, e nós só começamos a assistir. Daqui a pouco ele me diz, não, mas isso aí, não, mas tá faltando tal coisa, tá diferente, mãe, não foi bem assim, mãe, não, mas o livro é muito mais completo, né? Então ele sabe, ele sente que o livro físico ainda tem muito mais informação, né, do que aquilo que ele lê ou que ele assiste, né? E ele se criou, ontem mesmo eu falava com ele que o ano que vem vai ser tudo digital. Ele disse, não acredito, mãe, vai ser tudo digital os livros do colégio? Eu digo, assim, sim, vai ser, filha. Ele prefere ainda, e ele gosta dessa época da feira, né? A gente vai junto e ele me faz comprar as coleções, né, que ele quer para ter em casa, né? A Morgana falou uma coisa muito interessante no início, que era a questão de imagem, no digital e no impresso. Isso. E realmente, no impresso, a imagem vai atingir uma qualidade que no digital, no leitor digital, na preparação de um livro digital, não vai se conseguir atingir nunca. E aí, pensando nessa questão da primeira infância, o livro impresso ele é essencial. Exato. Porque a primeira infância ela não está lendo e interpretando o que ela está lendo, ela está visualizando. Então, ela está identificando, exatamente. Ela tem as cores, ela tem e através da imagem ela pode criar a sua própria história, né? Então é importante se manter essa tecnologia livro digital, livro impresso, porque a gente tem um desenvolvimento do ser humano que necessita dele. Agora, vai chegar um determinado momento da vida que ele vai começar a ter contato com o livro digital. E ele vai escolher. E ele vai escolher. Agora, essa questão que tu falou, eu acho que a gente, como pais, né, como mães, a gente tem que limitar o tempo, né, de uso da leitura nas telas. Claro. Né? Porque isso realmente dá uma série de problemas, né? Não só a leitura, né? Para os olhos, o cérebro, enfim, né? Os próprios pediatras, enfim, médicos, eles dizem que até os 3 anos de idade, nenhuma criança deveria ter acesso ao celular, né? E o que a gente vê? O pai e a mãe, às vezes, larga o celular na mão de uma criança de 2, 3 anos de idade para se distrair, né? E, claro, a criança vai criando naquele mundo ali, com o tempo não vai querer outro tipo de material, né? Vai ficar ligado nas telas direto. Né? Até porque o mundo digital é bem interessante. A gente acha, né? Quem dirá ele. Eu acho, por exemplo, que o meu filho, o vocabulário de inglês dele melhorou muito tendo acesso, porque a minha briga com meu filho hoje de 13 anos é tirar ele do computador para parar de jogar online com os amigos, né? Assim. E então, só que eu observo que a linguagem dele, principalmente a língua inglesa e tal, ele sabe um monte de coisas, porque ele pega os detalhes, né? Então ele aprende, só que, claro, a gente tem que limitar, né, a quantidade de horas, né? Mas é uma maneira de o meio digital também tu aprende muita coisa. Claro. Né? E é por isso que a gente diz que as nossas batalhas, elas não querem ter um vencedor, né? A gente sabe que esses dois mundos são, então, realmente possíveis. A gente tem muito... Eu acho que a Morgana trouxe um ponto importante, que é a questão do filme, do livro que vira filme, né? E eu vou dizer pra vocês que eu não conheço pessoa que tenha... Quando a pessoa primeiro lê o livro e depois vê o filme, tenha gostado do filme. Verdade. Eu vou dizer que tem um caso único e raro que eu digo que o filme ficou melhor. Ai, qual? 50 Tons de Cinza.
Porque o livro Tu acha? Nossa, Ai, eu discordo. O filme é muito melhor. O livro repete Não. 10 vezes a mesma cena. E aí a gente sabe do que trata o livro. Eu então confesso é a que eu li mesma todos cena. os livros, mas eu não Eu vi li os filmes todos. exatamente por conta do meu preconceito. Eu vou te dizer que o filme eu achei mais ágil que o livro. Pra mim é a única Mas, é o único mas caso o raro. livro é justamente isso. É aquela. Sabe o que me prendeu É o- no livro? É a questão da história romântica por Ai, mas detrás fica daquilo. lá, é 10 sabe? vezes a mesma E isso que é cena. maravilhoso. O livro, o filme não tem Ele nada é prático. disso. O filme é direto. É prático. O filme é direto. É um horror filme. Eu assisti, eu não gostei. Eu vou sou dizer que pra opinião mim contrária. É a única adaptação que deu certo. É mesmo. Porque no livro ficava muito repetitivo Discordo, algumas cenas. discordo. Olha aí, gosto quando discordam. Não, mas, o Mas- importante, eu lembro de uma das minhas decepções, assim, o Caçador de Pipas. Ah, é sim, muito é decepcionante. É decepcionante. É decepcionante. Né? Seja o Tem início. vários que são muito É. decepcionantes, assim, quando tu vai ver. Mas é compreensível também, né? Porque estamos falando Sim. de mídias diferentes. Claro. Quando eu claro. falo da leitura, eu tenho ali o recurso das palavras e a imaginação do próprio leitor. Exato. Ele completa as Que é lacunas o do grande subtexto. o livro, um dos livros que eu li antes e virou filme foi o A Culpa é das Estrelas. É uma decepção. Que pra mim também foi decepcionante. Por quê? Porque a imagem toda que eu criei daquela narrativa Exato. era uma. Ou aquele também, o. Como Eu Era Antes de Você. Nota-se que eu tenho um gosto meio. Um livrinho com Depois água eu com vou te açúcar, passar né? o meu Água com contato, tu vai açúcar. adorar meus livros. Ai, ótimo. E aí, essa coisa do imaginário, da gente pensar naquele personagem de tal forma. E o como Eu Era Antes de Você, o protagonista, completamente diferente do que eu imaginava quando eu li o livro, né? Então, enfim, a gente vai acontecer. Meninas, muitíssimo obrigada. Chegamos naquela hora que eu não gosto, que que é pena. o dizer tchau. Mas o que eu acho interessante de a gente tirar deste nosso episódio, desta nossa batalha, é que não importa o meio, seja ele físico ou digital, ler, ter contato com isso. Exato. E se permitir viver essas experiências sensoriais, mas também esse conforto e essa acessibilidade do digital é o que importa. Exatamente. A gente, quando começou a conversar antes, né, ali nos bastidores, eu tava dizendo, eu acho que isso não tem nunca como ser uma batalha. Porque o importante, independente da tecnologia, né, impresso ou digital, é as pessoas lerem, é as pessoas consumirem o conhecimento, a literatura, elas terem este momento de prazer também, né? Porque a leitura muitas vezes fica associada ao estudo apenas. E não, ele é um momento de prazer e que abre portas. Porque quanto mais a gente conhece, mais capacidade a gente tem de conhecer, de opinar. Então, eu acho importante que a gente não pense em concorrência entre um e outro, mas sim que eles são complementares. Ele facilita a vida, o digital facilita a vida por um lado, o impresso tem uma questão afetiva, e ambos são importantes para que a leitura, para que a literatura exista. Exato, para que a leitura aconteça, né? E porque a leitura conforta também. Hoje em dia, né, principalmente depois, pós-pandemia, e durante a pandemia, né, as bibliotecas, durante a pandemia até foi um crime, assim, as bibliotecas estarem fechadas, porque as pessoas precisavam muito desse conforto, e às vezes a literatura nos dá esse conforto, né? E então o livro serve para isso. E eu vejo, até falando rapidamente aqui, a biblioteca hoje, nas bibliotecas de uma maneira geral, os livros mais procurados são os de autoajuda. Espiritismo. Sim. E literatura ficcional, enfim, né? Mas é nesta ordem. Né? Então as pessoas buscam na leitura, né, essa coisa do conforto, né? Do bem-estar, de ouvir coisas boas, né? E a leitura nos dá isso, seja ela em meio físico ou digital. Eu tive recentemente a experiência de uma amiga passando uma temporada na minha casa, e eu tive um problema com a internet. E ela me manda uma mensagem assim, olha só, não tem internet e tal, o que eu posso fazer? Tô aqui sozinha. Eu falei, olha, tem vários livros aí, pode... E realmente, divirta-se, né? E aí, realmente, cheguei em casa, ela tava lendo um livro, e ela disse, foi a melhor dica que podia ter me dado era a questão do livro. Então, realmente, ele te transporta para um lugar
de conforto, de imaginário, de conhecimento, que talvez outras mídias realmente ainda não possam. Ainda não. Ainda não alcancem. E para vocês que ficaram conosco até aqui, não te esquece de te inscrever no canal, ativa o sininho pro YouTube lembrar sempre que tiver conteúdo novo, curte, compartilha, dá um like, joga pra galera, porque as nossas batalhas estão cada vez melhores. Eu te vejo na próxima semana. Tchau, tchau.